Donald Trump já mostrou que ele não está muito preocupado com a economia, pelo menos não a curto e médio prazo. E o que isso tem a ver com o Brasil e com o dilema hoje interno que os Estados Unidos debate a respeito de interferir mais no Brasil, perturbar, pressionar mais o Brasil através de uma política econômica de sanções ou até de uma pressão militar para com os abusos do STF, para com o governo do PT e das práticas, que têm sido feitas aí com instrumentos legais contra Jair Bolsonaro e os opositores do governo atual, que é o governo do PT. Eu quero trocar essa ideia com vocês nesse vídeo, porque muita gente não está entendendo exatamente o que está acontecendo aqui dentro dos Estados Unidos e por que os Estados Unidos age ou não age, ou demora para agir, ou se posiciona de determinado jeito em relação ao Brasil. Vamos trocar ideia nesse vídeo e cheguei. Meu querido, minha querida, esse aqui é o canal Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, só interage de alguma forma que ajuda bastante. Bom, para quem não sabe ainda, todos os ataques, todas as intervenções, todas as pressões, todos os comunicados a respeito do que está sendo feito no Brasil contra Jair Bolsonaro e seus aliados, contra a oposição do Brasil, saem da Secretaria de Estado, comandada por Marcos Rubio. Quem é Marcos Rubio e por que ele é quem age mais nesse sentido? Marcos Rubio é descendente de cubano, de imigrantes, tá? Seus pais ou avós, eu não sei exatamente, são de Cuba. E Marcos Rubio conhece muito bem a história de Cuba, conhece o que foi feito com Cuba, com esses governos de esquerda latina. E Marcos Rubio tem muita raiva desse tipo de governo, tem muita raiva da esquerda socialista latina. Marcos Rubio é um cara que tende então a pedir e agir dentro do governo para que os Estados Unidos pressione essas ditaduras, porque ele entende que essas ditaduras de esquerda, esses governos de esquerda que tomam o poder na América Latina e governam por tantos anos e causam tantos estragos nos países da América Latina, não só são ruins, mas como eles não tendem a cair apenas com pressão interna, mas também precisam de pressão externa. E os Estados Unidos já fez isso outrora com outros países. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos interviu no Vietnã para que ele se tornasse socialista, que os Estados Unidos interviu no Muro de Berlim, fazendo-o cair. A gente sabe que os Estados Unidos interviu na União Soviética para a queda da União Soviética, enfim, uma série de questões. Então, Marcos Rubio é o cara que acredita que os Estados Unidos devem continuar interferindo, sendo o xerife do mundo, garantindo capitalismo, liberdade e democracia nos países, sobretudo da América, o continente americano, que é o continente que os Estados Unidos está, para não deixar o socialismo e os governos de esquerda crescerem por aqui. Pois bem, por mais que essa secretaria, essa secretaria de Estado ali dos Estados Unidos tem essa pegada, e o vice-secretário de Estado também tem essa pegada, e o Donald Trump também tem essa pegada, porque o Donald Trump já deixou claro nesse primeiro ano de governo dele que ele está muito mais preocupado com política do que com economia, está muito mais preocupado com as ideias dele, do que com economia. Então ele está mais preocupado com pautas como imigração, que a curto e médio prazo não melhoram a economia, pelo contrário, pioram. Ele está mais preocupado com o equilíbrio da balança comercial, que a curto e médio prazo só pioram a economia também, gostemos ou não, isso não é compatível com a política de livre comércio. O Donald Trump está muito mais preocupado com ser o xerife do mundo, e acabar com guerras e impedir que o Irã faça bomba nuclear e fazer o Putin e a guerra da Ucrânia acabar e defender Israel, do que, enfim, ele está mais preocupado com essa política externa, dos Estados Unidos ser o xerife do mundo e manter o poder sobre o mundo, do que está preocupado com a economia. Por quê? Quando você faz esses tarifaços, você aumenta a inflação porque você paga muito mais imposto para pegar determinados produtos. Donald Trump aposta numa reindustrialização americana para voltar a produzir alguns produtos que não produz mais aqui, para que os Estados Unidos passem a consumir de si mesmo e não do exterior. A grande questão é que o americano ele tem muito recurso, uma moeda muito forte, ele não tem interesse em montar fábricas por conta da legislação trabalhista que há aqui, por conta da falta de mão de obra que há aqui. E aí entra no outro ponto, quando eu falo de falta de mão de obra, porque se há falta de mão de obra hoje para poder colocar em fábricas, ou até mesmo para construir as fábricas, como é que você conseguiria essa mão de obra? Ou pagando muito mais, ou você conseguiria exportando de países subdesenvolvidos para que pudesse pagar um pouco mais barato, ou seja, a imigração, na qual o Donald Trump também é contra, sob a alegação de que tira trabalho de americanos. Enfim, os trabalhos geralmente que os imigrantes fazem não são os trabalhos que os americanos fazem, ou o fazem por um valor muito menor. O ponto é que tudo isso gera aumento da inflação, aumento do custo das coisas. Em curto e médio prazo, os Estados Unidos está tendo uma desvalorização da sua moeda em relação a todas as moedas do mundo. Os Estados Unidos está vivendo um momento de inflação e eu arrisco dizer que os Estados Unidos já vive uma recessão nesse atual momento. Tá?
E aonde que isso tem conexão com o Brasil? Né, as coisas estarem muito caras aqui, os Estados Unidos está vivendo uma inflação alta, uma recessão, um aumento do desemprego. Isso tem a ver com o Brasil no intuito de que, ao mesmo tempo que o secretário de Estado, Marco Rubio, né, e ali o Ministério do Estado dos Estados Unidos, quer criar sanções e intervir, e o Trump também quer ser o xerife do mundo de alguma forma, e o Trump também prefere, seria melhor para ele comercialmente se o governo do Brasil fosse um governo de direita, porque o Trump tem muito interesse hoje, e qualquer presidente americano, os Estados Unidos no geral, tem interesse ao que seria equivalente ao petróleo da década de 90 e 2000, que hoje são as terras raras, na qual o Brasil tem aí 22 milhões de hectares, se eu não me engano, de terras raras, enquanto os Estados Unidos tem tipo 1 milhão, tá? E depois do Brasil, quem tem mais é China. E a China, evidentemente, tem diversas restrições para vender para os Estados Unidos, né, que é seu maior rival hoje, economicamente falando e politicamente falando. Então, o Brasil precisa vender para os Estados Unidos, porque é uma das melhores formas de Brasil, que os Estados Unidos têm de conseguir. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais tem terras raras, né? Depois do Brasil, os países que têm são pequenas porcentagens, então você teria que comprar de vários países diferentes para poder somar o que você precisa. Então é claro que Donald Trump tem esse interesse também econômico, né, a médio e longo prazo. Só que o Ministério da Economia, a Secretaria de Economia e a ala do governo republicano, que é mais focado em economia, né, e não tão em políticas, não tão em interesse de fazer essa política externa, de ser xerife do mundo e manter esse poderio sobre o mundo, a pessoa que está preocupado para... Existe, né, essa ala republicana que está preocupada com o próprio Estados Unidos, né, com a prosperidade daqui, com o comércio daqui, com a economia daqui. Esse pessoal bota uma pressão contrária, tá, ao secretário de Estado Marco Rubio e ao Trump, para que eles não criem mais ações e sanções contra o Brasil, principalmente na parte econômica, porque isso está prejudicando mais ainda a economia americana. Isso a curto prazo vai causar mais desvalorização da moeda americana, isso a curto prazo vai causar mais danos à economia americana, isso vai fuder com produtores aqui que precisam de determinadas matérias-primas, vai ferrar com a população que vai ter um preço final elevado, que vai impulsionar a inflação para cima. Isso tudo aliado, né, à queda significativa da imigração, né, e até a retirada de muitos trabalhadores aqui, com a pressão interna que o Donald Trump tem feito com as políticas imigratórias e operações imigratórias, vai deteriorar mais ainda a economia americana a curto e médio prazo, né? E então tem essa briga interna. Por isso que a partir de ontem, hoje, os Estados Unidos se posicionou dessa forma, tipo, Brasil, faça alguma coisa com esse ministro aí, contém esse ministro, né, botando uma pressão política, diplomática para que o Brasil faça alguma solução, né, interna contra o Alexandre de Moraes, contra os ministros do STF, e não que haja, os Estados Unidos tem que fazer novas interferências, né, porque até a lei Magnitsky, ela tem que ser usada com cuidado, né. O Ministério da Economia americano, que seria equivalente ao Ministério da Economia americano do Brasil, e o Banco Central americano, né, eles já argumentaram sobre não utilizar mais essa lei com outras pessoas, porque ela não pode ser banalizada, né? Porque isso reduz a confiança do mundo no sistema econômico americano, no uso do dólar. Se cada vez mais pessoas forem punidas e forem proibidas de usar esse sistema econômico, é claro que isso é uma parada muito impactante, porque os Estados Unidos hoje é o grande líder da moeda que faz o comércio internacional e o grande líder do sistema SWIFT, que controla a economia mundial. Mas se isso ficar sendo usado banalmente com várias pessoas, daqui a pouco as pessoas vão perdendo a confiança no dólar, no sistema SWIFT, e vão partir para outros meios de comércio, através de outras moedas, através do ouro, através do Bitcoin, sei lá, entendeu? Então isso seria muito ruim. Então existe essa pressão política da galera que quer fazer política, chefiar o mundo, intervir, e tem a questão econômica, que o dinheiro não respeita, não tá nem aí para ideologia, para desaforo, para ideias. O dinheiro, é o mercado. Então existe essa questão aí que está pegando fogo, e é por isso que os Estados Unidos não tomou ainda nenhuma ação mais agressiva aí em relação ao Brasil. A gente não sabe se vai tomar, e se tomar vai ser muito a contragosto do Partido Republicano, do governo que está focado na economia, e muito a contragosto também das empresas americanas, da indústria americana, do agro americano, enfim, de uma série de setores aqui da economia americana. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas era só para vocês entenderem que não é tão simples assim agir contra o Brasil, tá? Eu não preciso nem falar aqui, eu tô falando só de republicanos e alas do governo, não tô falando nem dos democratas, que obviamente não concordam nem um pouco e não querem esse tipo de ação nem intervenção, beleza? Então a situação é bem complicada, a situação não é tão simples, não temos a certeza de que os Estados Unidos realmente vai tomar uma ação ou não nos próximos dias. A gente vê apenas uma pressão diplomática, né, através de notas oficiais. Já podemos dizer sim que é uma crise imigratória não, também, mas podemos dizer que em relação ao Brasil já é uma crise diplomática, mas ainda não veremos aí grandes ações econômicas que realmente
como eu disse já em outras vezes, inclusive lá no Instagram, seja capaz de parar o Supremo Tribunal Brasileiro, de parar o governo brasileiro, ou de parar pelo menos o Alexandre de Moraes aí nas suas investidas autoritárias. Beleza? É mais ou menos isso. E sobre a economia americana, essa aposta do Donald Trump numa reindustrialização americana é algo que é uma aposta de longo prazo e é uma aposta muito arriscada e que a maioria dos investidores não quer se propor a fazer, porque já pensou se você faz essa investida, daqui a pouco, daqui a 3 anos entra um governo que não quer mais que você entre aqui, você tem altos impostos que não te tornam competitivo, será que você vai ter isenções com Donald Trump, será que você vai ter isenções nos próximos governos? E aí entra um outro ponto, a economia americana desaquecendo, né? Desemprego crescendo, mão de obra mais cara porque você não tem os imigrantes, energia americana, hoje não se tem muita energia aqui, se você reindustrializar aqui a 20% do que é a China hoje, por exemplo, você já não teria energia, você teria um apagão geral no país. Então, qual é o plano do governo para criar mais energia? Nada disso ficou claro, nada aponta para uma reindustrialização americana. Tudo aponta mais para uma inconsequência econômica de Donald Trump num projeto político que não tem pé nem cabeça e não tem um planejamento concreto e que assusta um pouco os americanos, assusta um pouco as indústrias, assusta um pouco todo o setor econômico. Eu acredito que todo mundo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas é basicamente por isso que hoje os Estados Unidos não tomam uma ação mais agressiva contra o Brasil, por parte até mesmo do Donald Trump. Eu acredito que seja uma vontade, mas existe também a preocupação com não destruir a economia, não criar uma impopularidade gigante antes de se chegar à metade do mandato, porque por mais que seja o último governo de Donald Trump, ele é do Partido Republicano e evidentemente o Partido Republicano quer colocar um novo candidato forte nas próximas eleições, que pode ser Marcos Rubio, que pode ser J.D. Vance, que pode ser o governador da Flórida, o DeSantis, enfim, existem várias opções. Então também não dá pra, vamos fazer política, destruir a economia agora e fazer nossa aposta de longo prazo, porque não vai ter popularidade para vencer as eleições em 2028, se eu não me engano. Enfim, é isso. Por esse vídeo é só. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.